Olá, galera. Boa tarde, como todos estão? Meu nome é Natana, sou head do Artístico e Criação aqui na Onda. E hoje vamos falar um pouco da Onda. A Onda trabalha com comunidades digitais, páginas, esses queridíssimos que estão aqui. E aí não tinha nada para inventar nesse grande caldeirão hoje aqui. Trouxemos também o boletinho mais a Gabi. Mas antes disso, gostaria de apresentar primeiramente esses super convidados especiais que toparam esse desafio, toparam estar hoje aqui para falar um pouco e abrir muito sobre estratégias de páginas de comunidades. Então, começando, não vou seguir a ordem aqui, gente, porque sentamos separados, tá? Então, começando pela Gabi. A Gabi, ela é do Serasa, ela é coordenadora de redes sociais e influenciadores e vi que já tem aí um fã-clube. O Félix, ele é CEO na South America Memes e sócio na Onda, tem muitas páginas. Temos aqui também o Eualber da Brazilian Version, o Guto TV, dono de uma voz, dublagens maravilhosas. Oi, moço! E temos também o Matheus da Gringo Dictionary, o nosso querido muso aí, que não traduz do inglês para o português, é do português para o inglês, caso a gente observe, é por aí, tá? E aí todos sejam muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui. E para começar, gente, recentemente a gente vem observando todo o movimento da Serasa, uma mudança de comunicação, e nós trouxemos a Grazi, a Gabi, para entender como que foi toda essa construção, porque parece que foi ontem, mas ela tem aí grandes segredos para nos contar. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, dividindo o palco com creators que eu tanto admiro. Bom, parece que foi ontem, mas não foi. Na verdade, é uma construção feita ao longo de mais de 7 anos pela marca, assim. Até porque falar sobre finanças hoje no Brasil, infelizmente, ainda é um tabu, E também, vamos combinar, não é um assunto muito sexy ali para você estar rolando o seu feed e querer espontaneamente parar para consumir. Então, foi um grande desafio, um trabalho de formiguinha mesmo ao longo desses anos. E o primeiro passo que a gente tomou no comecinho disso tudo foi parar para escutar mesmo. Então, entender o que e como as pessoas falavam da Serasa nas redes sociais foi super importante. O social listening, aí eu acho que fica uma dica para quem é marketer aqui, assim, não só para quem é marca, para quem é creator também. O social listening, ele foi o grande start para a gente começar a desenhar mesmo esse tom de voz. E aí a gente aprendeu algumas coisas. A primeira, hoje já é bem evidente, que o brasileiro sabe rir de si mesmo como ninguém, e isso é algo muito proprietário nosso, é muito difícil você ver isso em outros lugares. E a segunda é que a Serasa sempre esteve no imaginário do brasileiro, então naturalmente, isso é um ponto pra gente, naturalmente as pessoas já falavam muito da marca nas redes sociais, o volume era sempre muito grande. E aí a gente foi ocupando, pegando o melhor disso tudo, assim, para ocupar esse espaço, e humanizar cada vez mais a marca, deixar ela de uma forma ali que o consumidor se identifique, enfim. E aí foi todo esse tom de voz mais ácido, um pouco desse humor nonsense, mas sem perder de vista sempre a nossa principal pauta, que é a pauta de educação financeira, levar a educação financeira para a população. E o nosso querido boletinho surgiu aí... Surgiu no meio do caminho, meio sem querer, assim. Ele veio numa campanha de Halloween, lá de 2021. Tinha 2 versões, a versão bem brava, que é a versão quando ele não está pago, e essa versão feliz, com esse sorriso, que sabe o que você fez, a gente estava comentando. Ele sabe o que você fez no verão passado, a conta que você deixou de pagar. Então, ele surgiu assim, a campanha foi um sucesso e a gente começou a abrir mais espaço para o mascote dentro das nossas redes sociais. E muito nesse lugar de escutar o consumidor também, ver se eles curtiam ou não o boletim. Todo mundo amou o boletinho, que virou o boletão que a gente está vendo aqui hoje. Já saiu aí no soco com o Duolingo, deixou o Duolingo só de calcinha, boletinho? E para a gente, hoje, ele é muito mais do que um mascote, ele é um facilitador na conversa com o nosso consumidor. Não, perfeito. E ainda mais um tema tão difícil, gente, educação financeira, e transformar isso num tom tão leve, tão humorado e tão gostoso de acompanhar toda essa construção de marca. Mas além da construção de marca, olhando aqui para a esquerda, para os nossos queridos creators,
Como que, né, foi esse processo de consolidação, né, da página em si, né? Entender que uma comunidade digital poderia ser um lugar, né, para a gente colocar, enfim, marcas, que poderia ser um lugar para a gente alcançar, além de dominar muito, né, a audiência pelo tom de voz e linguagem própria. Então, eu aproveito até para entender aqui com o Félix, da South America Memes, né, como que foi todo esse processo de consolidação da página. Boa tarde, pessoal. Eu acho que a nossa consolidação, ela veio muito em ficar vivo. Esse ano a gente faz 10 anos como projeto. E foi muita tentativa e erro em todos esses momentos. Não tinha um manual ali de como fazer as coisas, não tinha um manual de um processo a seguir. A internet de 2015 era outra, as redes que a gente usava eram outras. E eu acho que um pensamento que a gente sempre trouxe no início, um pouquinho depois da fundação, foi de tentar fazer isso ser viável ao longo prazo. Então aí veio monetização, veio unir mais o nosso grupo como comunidade, e eu acho que está na vanguarda de algumas coisas que a gente levou muita pedrada por muita coisa que hoje toda página faz. Então, acho que eu diria que se não fosse a parte monetária, não estaria vivo. Então, como a página começou em si quando eu tinha, 15, 16 anos... Quantos anos você tem? Eu estou com 26. E essa parte monetária, sair da escola, cara, eu consegui, a gente veio ali com venda de camisa, de caneca, outros projetos, e aí só foi ter publicidade muito tempo depois. E a gente ficou vivo, né? Então, estamos aí para a próxima onda que vai vir, criando conteúdo em alta escala, veio novos projetos, veio novas redes, e expandimos aí ao máximo que pudemos, né? Não, são gigantes, né? Quase 5 milhões de seguidores ali somente no Instagram, além de, enfim, ser extremamente multicanal. E aí, até aproveitando esse gancho, né, queria até entender um pouco, né, do Eualber, né, como que é muito essa questão da consolidação da página Brazilian Version, que a gente vê que, enfim, é um número de compartilhamento que eu fico chocada. Eu também fico, tá? Primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço o espaço de estar aqui para poder compartilhar um pouquinho mais esse bastidores da página. Então, iniciando também 10 anos de Brazilian Version, né? Então, iniciamos lá no Facebook, onde a gente teve o nosso primeiro auge, mas são 5 anos no Instagram, onde eu, como um bom little monster, tá? Então, só para deixar claro que no final meu vestido tá ali, tá, gente? No final vou sair do vestido, vamos fazer uma performance aqui. Então, aprendo muito com a mamãe Lady Gaga, de que você precisa ser diferente em tudo que você faz para ter o seu espaço. Então, a Brazilian Version seguiu sempre nesse caminho de seguir numa linguagem ou algum ponto que seja diferente do que o resto da internet está fazendo no momento. Então, a Brazilian Version hoje no Instagram, a gente estudou esse processo de definir o nosso público primeiro, mas em seguida trazer exatamente a essência do brasileiro numa página que representa o Brasil, né? Então, hoje a gente divide os nossos dias da semana em quadros, e todos os quadros, assim, tem um pontinho ali que representa muito o brasileiro, e tem, né, o nosso carro-chefe, que virou o carro-chefe da Brazilian Version, que foi o motivacional. Toda segunda-feira tem mensagens ali especiais para os nossos seguidores, e e foi um quadro que furou totalmente a bolha da nossa página. Então, hoje a gente já tem praticamente Ana Maria Braga como nossa madrinha, já saiu no BBB, na Fazenda. Então, é isso. Esse processo é muito cabeça louca de geminiano, né? E muito também estudar ali a nossa carreira de Lady Gaga. Pois é. Eu só não vou perguntar para você uma frase motivacional, porque eu não sei se você está preparado para isso, ou já está na cabeça? Já tenho na cabeça. Então, bora. É aquela, gente, da Anitta, famosa, né? Agradeço a mim, porque... Como que é mesmo? Alguém sabe aí, gente, do Rock in Rio? Eu quero agradecer a mim mesma. Hoje eu quero agradecer a mim mesma porque eu não desisti. Então é exatamente isso. A gente leva como meme, mas é uma frase que a gente não precisa desistir na nossa vida, né? Não precisa e não pode. Porque todo mundo tem o seu momento e todo mundo chega à beira da glória. Olha aí quem catou referência de The Edge of Glory. Ai, muito Little Monster. Eu amo. E agora, gente, e Guto, você com 500 dublagens, personagens, como que foi essa consolidação, né? Mesa Cast no BBB, né? São muitos projetos.
I'm born this way. Brincadeira. Então, no assunto da consolidação, eu acredito que é muito importante você ser fiel à sua essência, mas não fiel ao formato. Então, a internet ela é cíclica. O que funcionava no Orkut não funciona na era Facebook. O que funcionava na era Facebook pode não funcionar nas outras redes. O TikTok tem uma linguagem, o YouTube tem outra. Então, se você quiser se limitar ao que dá certo, ao seu primeiro viral, nem sempre isso vai funcionar. Tem gente que fica só com um viral a carreira inteira. E como é que você escapa disso? Você se reinventando, você acompanhando esse ritmo sem ser apegado. Porque existe uma cobrança quando você lança um viral, quando você faz um sucesso, depois vem, e o próximo? E agora? Como que vai ser? O próximo flopou, hein, meu anjo? Né? Então, você tem sempre que seguir a sua essência, independente do formato que você fizer. Então, assim, quem diria, né? Eu lá em 2015, fazendo vídeo de Valesca Popozuda, que eu iria fazer vídeo de inteligência artificial. Uma capivara comendo morango do amor. Em 2015 isso não existia. Então a gente nunca sabe o que vem pela frente. A gente nunca sabe para que caminho que a internet vai caminhar. Então a gente tem que ser flexível, não se apegar ao formato e ser fiel à essência, que o público que você conquista continua com você, mas você não estaciona. Você consegue sempre mais pessoas e novas gerações e vai seguindo em frente. Aí você se consolida, né? Pois é, né? Surgiu até o Tobias aí do Neida. Tobias veio, mas ficou no hotel, não quis vir, não. Achei que ele estava aqui. Muito temperamental. E aí, aproveitando, Matheus, maravilhoso, né? A gente sabe que é a Gringo de longe, né? O verde, inclusive, seu casaco verde está aqui? Está aqui. O casaco ficou lá, mas está representado o verde aqui na... Não, assim, é uma vida verde, green. E como que foi, assim, essa consolidação da página? Sempre foi verde, né? Como que foi esse ID, né? Essa construção? Sempre foi verde, e aí foi algo que eu acho que se transformou num diferencial ali no início. Concordo com tudo que falaram aqui. Eu acho que a monetização é algo fundamental que permite a gente continuar exercendo esse trabalho, porque criar conteúdo acaba sendo um trabalho, apesar de divertido. A gente tem que criar conteúdo que gere identificação e também testar, errar para conhecer novos formatos, se adaptando, né, às redes sociais que vão mudando. Mas, para a gente, isso foi muito refletido, que no começo a gente só fazia traduções de expressões brasileiras para o inglês, e o fundo era verde, a fonte era azul e tal. Isso transformava a gente num perfil que era muito reconhecido. Mas a gente foi se adaptando para experimentar outros formatos, porque as redes sociais mudaram. Mas isso é algo que a gente leva até hoje. Tipo, onde dá para colocar verde, a gente coloca. Onde dá para colocar inglês, a gente coloca, porque isso é o que atrai até as marcas. Traz essa monetização, porque elas querem trabalhar com a gente por esse diferencial que cada perfil oferece. Ai, nosso Little Coconut da internet, gente. E aí, dando sequência a tudo isso, Gabi, como que hoje, né, a Serasa, né, você junto com o seu time, trabalha na seleção dos influenciadores para uma campanha? Acho que tem 2 pilares essenciais para a gente. O primeiro é se o creator consegue traduzir de forma natural a mensagem da marca dentro do conteúdo dele, assim, porque o que acontece muito, que a gente vê muito ainda, é a gente enviar um briefing para o creator querendo uma publi super sem cara de publicidade e talvez por não ter tido contato com a Serasa ainda, achar que ela, de alguma forma, é mais fechada, vem aquela publicidade engessada. Então, a gente sempre analisa bastante isso, se o creator consegue adaptar bastante essa linguagem. E o segundo, com certeza, é tomar decisão com base em dados. Então, para a grande maioria das nossas campanhas, a gente cruza os dados demográficos do nosso público-alvo com os dados demográficos do creator para tomar essa decisão e criar esse match perfeito ali entre a linha criativa que a gente quer seguir e atingir o nosso público-alvo. Não, perfeito. Eu fico assim... Calma aí, gente, que eu me perdi. Não, brincadeira. Teve uma campanha recentemente que, enfim, estava um super hype, né? O Davi Brito. Você abria o algoritmo, ele estava no TikTok, ele estava no Twitter, ele estava no Instagram, em todos os lugares. E a Serasa pegou um hype muito interessante, assim, no momento, né? Ele hypou hoje, no dia seguinte já tinha uma campanha de quê?
Pois é. Foi uma época da vida dele que ele estava precisando tomar uns banhos de ervas, né, Nath? Precisava, porque a gata estava azarada. Relacionamento finalizou, estava endividado. Pois é. Limpou o nome? Limpou. Diz que limpou, né? Acho que Será? sim. Com o dinheiro que recebeu da Public, deve ter limpado. Amém, senhora. Esperamos. Mas saiu uma notícia aí que ele tinha ficado com uma dívida. E aí a gente logo entrou na brincadeira ali no tweet, foi no Twitter. E em minutos, falando lá, um tweet que só falava assim, dívida de quê? Nosso, ali do nosso perfil da Serasa, viralizou em minutos. E aí o time viu uma oportunidade de entrar nisso por meio de uma publicidade para divulgar um dos principais serviços da Serasa, que é o Serasa Limpa Nome, né? E aí foi uma grande movimentação, uma grande loucura. Quem participou, que tá aí, vai lembrar. Teve que mobilizar todo mundo, então o time parou tudo para pensar na linha criativa, enfim, e a gente envolveu até o presidente da empresa para conseguir fazer a aprovação dessa campanha no mesmo dia, porque é isso, se não tivesse o timing de subir no mesmo dia, né, tanto Sim. o comprometimento do creator quanto da nossa alta liderança em acreditar na ação, não teria acontecido, porque uma empresa como a Serasa tem muitos processos que às vezes duram semanas para conseguir aprovar um influenciador. Quem está aqui já trabalhou com a gente sabe que a gente pede vários documentos para passar ali por compliance, então foi muito comprometimento do time e da alta liderança da empresa. Não, assim, porque é muito rápido e a gente sabe, né, quem está aqui do outro lado, né, colocando campanha no dia a dia no ar, todo esse lance de processo, de atualização, de colocar o creator, pegar, enfim, todo o social listening, é um pouco demorado. Mas tem uma parte que é muito interessante, né, que é a linha da criação. Eu queria até entender um pouco, né, pelo olhar, né, como cada página que a gente vê, né, cada página de conteúdo, que é uma página de meme, mas totalmente diferenciada uma da outra, né, em questão de tom de voz, linguagem, e a gente queria entender um pouquinho, né, como é esse processo criativo, Alber. Bom, já falei que eu sou geminiano, então dentro da Brazilian Verso a gente vê de tudo. A gente vê conteúdos em gerais, né, que estão hypados, que estão viralizados, mas sempre com a nossa pitada. Mas às vezes também vem muito dentro da minha cabeça alguma coisa muito doida, né, que às vezes até eu me assusto. Como em exemplo, o nosso primeiro grande viral, assim, foi uma montagem que a página fez da Anitta dançando a música do Rei Davi. Adoro. Que acabou furando a bolha. Eu fiz quietinho no meu quarto, só postei. No outro dia, estava em polêmica da semana no Fofocalizando. E aí, graças a Deus, dona Anitta não entrou em processo, né? Senão eu estaria aqui, estaria pagando até hoje. Nem a Mara Maravilha, né? Então, a gente leva tudo sempre dentro do humor. Mas é uma questão que hoje ele sempre volta assim, a viralizar. E esses dias eu estava lendo que a Anitta deu uma carreira para o Brazilian Verso e é exatamente isso. Através dessa viralização foi onde a gente conseguiu atingir ainda mais o nosso público-alvo, que é a comunidade LGBTQIA+. Então, através dessa construção, foi só um trabalho mesmo de abranger e fazer com que o público brasileiro se sentisse mais representado mesmo dentro do nosso portal. E começou toda a construção dos quadros e o resto é história. Pois é, gente, só um spoiler, não que eu queira contar da vida dele, né? Não se assusta. Às vezes eu nem sei o que ela vai falar, viu, gente? O Alber é uma equipe, né? Então, assim, tudo isso, né, trancar ali dentro do quarto, criar, mandar um Rei Davi, assim, é tudo praticamente ele sozinho que está dentro desse processo de criação, cuidar da página, subir post, fazer campanha, entre outras coisas. Querido, não sei como que a senhora aguenta, tá? Não aguento, surto às vezes, né? Pois é, mas né? A gente faz o que a gente gosta, então a gente segue o show. Segue o show. E você, Matheus, nos conte, como que é esse processo aí criativo? Bom, a gente também é uma equipe praticamente, lá em Goiânia fica eu e a Natália criando conteúdo, então a gente depende muito de tudo que dá para sistematizar, a gente sistematizar. Passa por ter uma base de dados de memes que a gente categoriza de acordo com temas, para saber quando surgir a oportunidade, a gente já ter onde acessar. E outra parte que é totalmente espontânea, que é a gente consumir redes sociais, entender o que está acontecendo, entender qual que é o hype, o que está sendo falado no momento. Hoje em dia, em 2 dias o meme já perde a graça. Então, assim, tem que ser muito rápido, tem que ser cronicamente online mesmo. A gente estava brincando ali nos bastidores que o olho está pulando, a gente está surtando, arrancando cabelo caindo.
mas no fim é divertido. Tipo, é o famoso trabalho tá me matando, mas passo o dia inteiro rindo, eu e ela lá no escritório. Então, Sim, deu certo. Tem essa parte divertida e essa outra parte que é igual a qualquer outro trabalho. Tipo, a gente tem que prever muita coisa, a gente tem que ter um calendário fixo e outro calendário que vai sendo adaptado. Ai, perfeito. E, gente, eu tô hoje para entregar segredos. Um spoiler, não sei quem acompanhou aqui recentemente, ele entrevistou a Millie Bobby Brown, né, até pela Foi, Netflix, chique. alguma coisa assim. E vou jogar aqui no ar. Caso tenha algum gringo vindo para o Brasil, a gente vai estar verificando a agenda dele para entrevistar, tá bom? Posso entrevistar agora? Of course, my horse. Gente, assim, Sam, South America Memes, dono proprietário de todas as redes, e já conto o porquê. Hoje, o nosso processo de criação é meio maluco, assim. Porque a gente não cria só para a Sam, a gente cria ali, cara, são 50, 60 redes, assim. Então, desde redes que não necessariamente envolvam a South America Memes, outras páginas de editorias nossas, até para marcas, né? Então, hoje, o nosso processo de criação está muito em volta no Wangler, né? Que está aqui na plateia. Ele está comigo há mais de 10 anos, ele gerencia o nosso time de criação e é uma maluquice, assim. A gente tem pessoas, a base do nosso time está com a gente há mais de 7 anos, que são meme makers, que são pagos para fazer meme, assim. Então, é uma produção em alta escala. Então, sei lá, tem dia que eles fazem 50, 60 memes ali. E aí tem que criar para a marca, tem que criar para a linha editorial. Cara, é uma maluquice, assim. Haja criatividade, gente. E como eu estou trazendo segredos, né, spoilers, a South America Memes hoje, né, possui 40 canais de WhatsApp. E tem uma que se chama Promoção, que hoje é uma das mais seguidas do mundo. E descobrimos hoje também nos bastidores, né? Achei que era do Brasil, mas não, é assim, internacional, assim, um número absurdo, né? 1.200.000 seguidores. Só no nosso principal, a gente tem quase 500 mil seguidores, e juntando os canais paralelos ali, de afiliados também, são quase 1 milhão de pessoas ali no total, só no WhatsApp, né? Uau, é muita gente, é muita gente. Bom, e aí a gente volta ali, né, pro nosso querido Guto, pai do Tobias. Nos conte um pouquinho, né, sobre todo esse processo de criação, de onde sai assim tanta coisa maravilhosa e uma diferente da outra. Um dia é um gesso, de repente é uma dublagem numa cadeira, de repente você aparece com um fantoche, uma capivara falante, a Angélica, inclusive adoro a Angélica. Tem seguidor meu que fala: Guto, eu queria ficar 24 horas na sua cabeça para ver como é que funciona. Eu falo: ô, meu anjo. É muito intuitivo o processo criativo. É aquela coisa, né, do eu keep mesmo. Eu tenho um grupo no WhatsApp só comigo mesmo. O meu Twitter e o meu Instagram, eu tenho uma aba de salvos para tudo que eu vejo, salvar ali e deixar em segundo plano para depois transformar em meme. Um exemplo, eu estava no YouTube vendo uma cena de uma novela onde 2 atrizes se esbofeteiam. Então eu vi aquilo ali e pensei: tem potencial. Coloquei nos salvos. Anunciaram o show da Lady Gaga. Então o que eu já fiz? Fãs da Lady Gaga com a fã da Madonna, uma dando tapa na outra com a cena da novela, da Maria Clara, não sei o que. Então, assim que funciona o processo criativo. Aí, por exemplo, adaptando para publi, por exemplo, como é que funciona esse processo? Que aí a gente gela, né? Vem aquele briefing cheio de informações. Cheio de don'ts. Aí vem uma ordem: faça um meme agora para vender. Natural, espontâneo, de preferência, sem se parecer possível, meme. e viral. E quero viralizar. Viral. Então, é um desafio, porque o nosso processo ele é muito espontâneo com a gente mesmo. Só que, assim, a gente que posta naturalmente... Eu posto 3 horas da manhã, às vezes, um meme. Com o cliente não tem como fazer isso. Tem que ter aprovação, tem que ter, né, você conversar com a marca, você chegar nessa diretriz. Então, como é que é esse desafio? Eu tento sempre ver a problemática da coisa. A gente vai vender inseticida, a gente não vai vender, por exemplo, como na televisão. Você está cansado de matar mosquito sempre da mesma forma? A gente tem que dublar o mosquito, a gente tem que fazer o ponto de vista da raquete, a gente tem que fazer o cara incomodado com o mosquito cantando a sererê no ouvido dele. Vender na nossa linguagem, na nossa identidade, respeitando o que o cliente quer. Então é muito isso, né? Fazer publi não é igual fazer conteúdo pra gente. Acho que esse é o maior desafio do processo criativo. Comigo funciona mais ou menos assim. Pois é, e a gente também, né, observa muito um movimento do mercado, né, em personificar.
Inclusive o boletinho, né? Dá um joinha aí, boletinho. Tá vivo o boletim? Mostra a Tá bundinha, vivo? mostra a bundinha. Aí, ó. Meu Deus, sensualizou. E aí eu não sei quem acompanhou aqui a treta dos mascotes do ano, né? Duolingo e Boletinho foram para o ringue, tiveram uma treta daquelas. Inclusive, claramente, eu acho que o Du perdeu, porque ele nem tá aqui, nem quis enviar a calcinha dele, né? O Boletinho tá aqui para contar, mas eu não quero entrar, enfim, em muitos detalhes, porque foi bem desafiador. E aí eu, né, assim, pensando um pouco, né, nessa treta, personificação. Por que o Du não apareceu? Ele tá no chão até agora, gente. Vocês acham? Não conseguiu levantar ainda. Levou muito soco. Né, Boletinho? Arrebentou a cara daquela coruja, daquela galinha. Ele tem coragem só na internet. Né? Ele tem coragem só na internet. Ele tem coragem só na internet, entendeu? Fica fazendo aqueles memes dele, enfim. Quando viu o Boletinho, se tremeu todinho. Só é grandona na internet. Exatamente, exatamente. Mas, Gabi, vocês pegam muito rápido o hype, né? O timing das coisas, né? E como que vocês conseguem, enfim, isso tudo tão a SAP? Eu acho que a autonomia é a chave, assim, o time tem muita autonomia para criar, seja uma interação, seja um conteúdo, em qualquer canal, assim. Então a gente sempre deixa esse espaço muito livre e tentou enxutar, né, deixar o processo cada vez mais curto, porque às vezes as pessoas têm a boa vontade ali de querer ajudar, lapidar uma ideia de conteúdo, mas não são as pessoas que sabem fazer aquilo. E aí acabam transformando uma coisa que era super legal e nativa em um monstro de 7 cabeças que com certeza não vai funcionar. Eu acho que não só com o time, mas também com os creators, a gente faz muito isso, assim, de tentar sempre trabalhar um briefing aberto para que eles criem e façam alguma coisa que vai funcionar. Porque assim como o time precisa de espaço para criar ali conteúdos proprietários da marca, o creator também precisa desse espaço para criar o conteúdo para a sua própria audiência, assim, né? E se a gente não abre esse espaço, o fracasso, ele é certo. Não, quanto mais brifa, né, vai virando um Frankenstein, aí ferrou, né? Perde totalmente, né, aquela questão assim, natural das redes. E aí, falando um pouco nesse time, né? Félix, como que você trabalha, né, assim, um pouco, enfim, se organiza na página, está sempre atual, né, com dados corretos, né, verdadeiros, para pegar um pouco do hype também dessa notícia, sem também pulverizar alguma coisa que não é legal? Eu sempre falo para os meninos que estão aqui, que criam sozinho, o Matheus, o Eualber, o próprio Ricardo da Rolê, que, cara, os caras fazem a página inteira sozinho, que eu admiro muito eles, porque, cara, é muito, muito, muito difícil. Você realmente tem que dividir em 1000. E a gente tem um pouco um privilégio de... A gente tem um time grande que fica só produzindo conteúdo, então são vários olhos pela internet. E como é um processo de criação muito junto, né, um meme acaba virando 5, 10, indo para várias redes diferentes, então vai um cocriando. A cocriação meme é isso, né, cocriação. Então, acho que é um processo meio maluco, assim, de você olhar para o conteúdo não para a forma de consumidor, sim de produtor, que eu acho que é uma grande virada ali para qualquer coisa que você vai fazer na internet. Pô, como que eu consigo criar algo em cima desse conteúdo, aproveitar algo desse roteiro, pegar esse trecho de vídeo e transformar numa source para eu fazer um meme aqui, sabe? Que eu acho que muda muito a sua cabeça. Você, cara, não vai passando ali no feed, ok, dei like nisso. Não, pô, pegar esse conteúdo, como o Guto falou, vou transformar em algo novo, sabe? A famosa influência, né, de fato, né, a gente vai literalmente como comunidades. Geralmente a gente brinca, né, que, enfim, uma comunidade a gente tem a pessoa que faz esporte, a pessoa que não faz esporte, não é aquela coisa tão assim clusterizada, então logo a gente consegue conversar com uma audiência muito distinta, muito diferente uma da outra e não ficamos apenas numa única bolha. E aí, Eualber, conta pra gente, né, como que, enfim, a Brazilian Version consegue ficar atual, né, antenada a todos os assuntos hoje dentro da internet, de novo, né, com segurança nos dados. Exato. Minha cabeça, como você falou, né, equipe, praticamente um fragmentado aqui na minha cabeça. Então, representar o Brasil é uma responsabilidade muito grande, né? Então, para uma pessoa só fazer isso, imagina a dificuldade mais ainda. Mas na minha cabeça eu costumo colocar 5, 6 pessoas diferentes analisando cada conteúdo e o que ela gostaria de ver dentro da Brazilian Version. Então hoje a gente trabalha com carrossel, né? Todas as postagens da Brazilian Version é em carrossel, exatamente para todos os tipos de seguidores
gostarem e dar risada do conteúdo da Brazilian Version naquele dia. Né? Então é exatamente isso. Tudo que está sendo hypado, tudo que está sendo viral, até as coisas que a gente cria, com a definição que a gente tem da nossa comunicação, dos quadros, a gente consegue estudar onde ele melhor se encaixa e assim a gente consegue manter a página viva e atual, né? Sim, sim. E você, Má, conta pra gente, né, como é um pouco desse processo. A gente, como não tem uma equipe muito grande, depende desse conteúdo nosso ser co-criado com os próprios seguidores. A gente recebe muita mensagem: esse conteúdo é a cara de vocês deviam postar. Sempre que há alguma coisa relacionada a inglês ou a gringo, alguma coisa que acontece assim nessa interação do brasileiro com um país estrangeiro, os seguidores mandam. Então é algo que a gente tem que ficar atento, além de treinar o nosso olho para ser consumidor, para ser o produtor, né? A gente passa do consumidor de redes sociais para ser um dealer de redes sociais. Então a gente tem que treinar nosso olho para, assim que passar por um conteúdo, sei lá, ver 3 vezes o mesmo conteúdo numa timeline e pensar: isso aqui tem potencial de viralização, é algo que está sendo comentado agora, e como que a gente pode transformar isso na nossa cara. Então, eu sempre gosto de ver a página como um espelho do Brasil mesmo, né? A gente posta coisas que estão em alta, coisas boas, coisas ruins também. A gente tem essa liberdade. Sister Hong, né? O nosso social listening Sister também. Hong, exatamente. E aí eu acho que passa por uma responsabilidade de, assim, você tem que aproveitar o hype na hora, né? Porque senão daqui 1 dia, 2 dias o meme já morreu. Mas também tem que ter uma ponderação muito rápida ali de se aquilo tem consequências ruins, se, sei lá, postar sobre a Sister Hong não vai ter uma retaliação porque o caso envolve um crime. Então é uma matemática que você tem que fazer ali na hora e treinar. E aí, com esses erros e acertos, a gente vai refinando os próximos conteúdos, né? Ai, perfeito. E você, Guto, como que você trabalha, né? Estar antenado, além de tudo, né, um social listening de um conteúdo que sabe que se colocar ali, né, pode se tornar viral, né? Que é mais um potencial viral, na verdade, né? Com relação aos conteúdos que eu vejo potencial de viralização pelo hype, eu me informo pelo Twitter, geralmente. Tem coisa que escapa, né? Por exemplo, o lance da Fernanda Torres no Oscar, também no Globo de Ouro. Eu fiz o vídeo dela falando totalmente premiada. Ela estava concorrendo o Globo de Ouro ainda. Eu fiz esse vídeo falando do Oscar. Então, esses assuntos que saltam muito aos olhos, Lady Gaga, não sei o quê, a gente já sabe pelo Twitter. E também tem a produção de conteúdo, que é aquela coisa mais flat, que é para alimentar a página, que os fãs cobram nesse tipo de conteúdo, que eu não vejo tanto potencial de ser o hype do assunto. Eu crio já com a minha identidade ali para manter a página. E não é tão incrível, porque eu recebo, óbvio que eu recebo muita coisa dos meninos. Por exemplo, posta muito carrossel. Se no carrossel tiver vídeo de animal, eu recebo esses vídeos encaminhados falando duble. Então, geralmente, é assim, às vezes eu lanço alguns vídeos de dublagem que também está na página dos meninos, porque as pessoas vêm na página deles e me mandam automaticamente para eu fazer. E eu vou e faço. Então, existe um match assim, de conteúdo, né? Eles lançam o conteúdo in natura, com o contexto deles. Eu vou, por exemplo, atrás do conteúdo original, faço a minha dublagem. E muita indicação que eu recebo é dos meus colegas também que postam, né? Então, vídeos. Então, os outros creators que postam coisas, a gente se inspira muito uns nos outros, né? As pessoas, às vezes, não param para pensar nisso. E o conteúdo de hype é sempre no que está bombando. Twitter, o que está sendo falado. Às vezes é um plantão da Globo que entra, você tem que correr para o computador para poder fazer um conteúdo, senão 8 da noite já venceu o assunto. Amanhã o povo já está te chamando de overpower, assim, tipo, jura agora? Vai falar de Morango do Amor hoje, meu anjo? Já foi, gatinho. Então tem que estar correndo, porque se deixar passar demais, a piada perde a graça. Eu amo. Galera, a gente ficaria aqui a tarde inteira, mas queremos ouvir um pouco vocês. Então, abrimos aqui os últimos minutinhos para, enfim, alguém que queira fazer alguma pergunta, criador ou marca, para esses Maravigolds ali. Qualquer coisa. Ele ali. Boa tarde, meu nome é Thiago, sou do Paraná. Oi, e uma das coisas que me chama a atenção é que, assim, hoje nós estamos num evento onde nós temos muitos futuros
grandes influenciadores e assim por diante. Vocês, como que lidaram com esse boom, com essa explosão de uma hora para outra? Porque às vezes você vai criar alguma coisa e você não espera que aquilo surta um efeito gigantesco. E de repente, quando acontece aquilo, como vocês lidaram com tudo isso? Tem equipe, vai ter que buscar correndo, quem que vai trabalhar? Porque você não pode perder justamente esse time. Tem que continuar alimentando tudo isso. Como que vocês... Oi, isso. Posso responder? Então, para mim foi uma coisa que realmente foi de uma hora para outra. Em um mês a gente estava com 100 mil seguidores e apareceu a primeira publi. Eu era funcionário público e fazia, no meu tempo livre, os conteúdos da página. Então, foi um aprendizado que eu tive que ter de administração, de saber o que é emitir uma nota fiscal, que as marcas sempre pediam, e me desenvolver também como profissional. Tipo, eu era designer e só trabalhava com imagem. Aí eu tive que aprender a editar vídeo, eventualmente tive que aprender outras potências ali para me manter e ir adaptando o conteúdo à medida que as redes sociais iam evoluindo. E aí, com o tempo, eu vi que estava recebendo um salário, não um salário, né? Estava recebendo pelas publis um valor que daria para me manter e que já tinha coisa para receber lá para frente, porque os pagamentos demoram. E aí, nesse momento, foi quando eu pensei, agora eu posso deixar de ser funcionário público, pedir exoneração e tal, e fui viver disso e pedir exoneração. Achei chique. Eu não sabia disso, tá? Foi um dia icônico, mas outro dia eu conto. Eu queria escutar, mas enfim, outro momento você conta. Tem mais alguém? Acho que tinha levantado a mão. Ele tinha levantado a mão ali também, né, de rosa. Acho que isso. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos vocês. Eu sou Marcelo do Mais Brasil e, assim como alguns de vocês, eu também sou equipe. Faço o projeto há 12 anos e não tenho ninguém comigo e muita gente me pergunta por que eu não tenho equipe. Então, a pergunta também estou direcionando para vocês. No meu caso, a dificuldade em confiar em pessoas qualificadas para entregar o que eu faço há 12 anos. Então, eu queria saber de vocês, por que vocês ainda não têm uma equipe também? Né? Acho que é para mim, né? Estou respondendo, não é por uma vontade própria, tá? Gostaria muito de ter uma equipe, só que é aquilo, né? O criador, ele sofre pelo que ele mesmo criou. Então, hoje é muito difícil, no caso da Brazilian Version, conseguir montar uma equipe, já tentei várias vezes, uma mesma equipe que tenha o mesmo feeling e o mesmo tipo de comunicação que a Brazilian Version necessita, né? Então, em alguns casos, já testei várias pessoas. Na maioria das vezes, muitas acham difícil, muito difícil, é extremamente difícil. E o que eu percebo também, na maioria das vezes, é que as pessoas, elas não acreditam naquilo ou aonde ela está trabalhando, né? Do mesmo jeito que eu sempre acreditei nas minhas criações, mas a gente sabe que a gente vive em um mundo onde a gente precisa de dinheiro, né? Então, automaticamente, do mesmo jeito que na minha cabeça eu tive que colocar que aquilo é realmente um trabalho, né? Passei a viver somente da Brazilian Version. Eu percebo que hoje muitas das pessoas, elas têm esse receio de falar assim, peraí, mas eu vou trabalhar com meme? Meme realmente coloca comida na minha mesa? Como explicar para a família? Né? Vamos explicar, trabalho. Até porque a primeira publi que a Brazilian Version fez foi de uma marca de alimentos. Então, assim, fiquei muito feliz que encheu a minha geladeira na época. Então, hoje eu sou a prova viva de que sim, né? A gente mostra para as pessoas
que independente do conteúdo que você faça, se você colocar a sua essência, acreditar em primeiro lugar naquilo que você faz, você consegue viver disso. Então, é isso. Hoje eu ainda estou nessa procura, tá? Depois desse pronunciamento, se alguém se candidatar para trabalhar na Brasília Verso, pode entrar em contato Eita, comigo. que a DM vai bombar. Eu diria também, amigo, que é muito essa questão procurar em páginas. Tá. Alô, alô? Procurar em páginas semelhantes. Então, ver o que você tem como referencial, cara. Acho que no mundo de meme, páginas, muita gente se conhece, muita gente. A gente em Sun já testou várias pessoas de páginas diferentes, a gente tem pessoas de outras páginas no nosso time de criação, então acho que é muito isso, sabe? Porque ele está mais perto de você, ele entende essa criação melhor do que ninguém, sabe? É muito difícil treinar alguém para a página, assim, leva tempo, leva um esforço gigantesco. É um trabalho que começou a existir agora, né? Às vezes seu futuro companheiro de trabalho está na página do lado, sabe? Sim. Alô, Wangler. Eu sou do tempo que a gente se inscrevia em site de amostra grátis para receber amostra de produto. Era o máximo que você conseguia tirar da internet. Imagina uma publi, né? Depois que... Gente, mas é isso, né? Antes que o pessoal ali me mate. Mas assim, né? Acho que a gente tira aqui como aprendizado, né? Que muito dos conteúdos, assim, também, né? Como a Serasa, né? Muito uma questão de ousadia, né? Ousar no estilo de conteúdo do qual acredita e entender que vai se identificar, né? Que vai ter conexão ali com a nossa audiência. Então, assim, gente, usem, abusem das comunidades, porque, de fato, é onde a gente está consumindo no final do dia, né? Onde a gente está mandando uma DM para um amigo, é um conteúdo que a gente, de certa forma, se identifica. Então, acredito que é o lugar perfeito e a marca que consegue perceber hoje no mercado, ela está indo além. E a prova viva, literalmente viva, é o boletim que nasceu um pouco dessa ousadia da própria Serasa. E pode confiar em Onda também para isso. E estamos prontos para isso, Mondes. Então, eu queria agradecer a todos os creators, a Gabi maravilhosa aqui, que, né, toparam estar aqui conversando um pouco com vocês. Vocês que ficaram todo o tempo aqui também. Estaremos lá fora, tirando foto com o boletinho, dando autógrafos. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, galera. Pessoal, Obrigado. valeu.